Muito bem, às 18h03, hora do nosso quadro O Poder, né? O Salão do Poder, com o Vinícius Pichuleco, direto de Brasília. Vinícius, seja muito bem-vindo, meu amigo. Como vai? Tudo bem? Fala, Gil. Tudo ótimo. Estou em uma apuração, mas estamos aqui trabalhando. Pois é, hoje com uma aparência diferente, mais jovem, você está mais calmo, está mais tranquilo. Como é que você está hoje, antes da gente começar com esse tiroteio de informações direto de Brasília aí, hein? Então, Gil, eu não sei se é mais calmo ou se é mais novo, mas eu sei que eu tirei a barba, que afinal renovação vale tudo. E nós estamos numa fase em Brasília, onde tivemos a prisão do Daniel Vocaro deferida hoje, não só a dele, como da turma. E algo muito curioso, Gil, que eu estou pensando em pedir meu histórico de periculosidade, tendo em vista que nosso amigo aí, Lauro Jardim, ele correu um risco de perder todos os dentes devido à máfia do Banco Master, que tentou promover aí uma simulação de um assalto, alguma coisa assim, para quebrar a cara do jornalista Lauro Jardim, em função da reportagem, das matérias que ele apura. Algo muito complexo, né, João? Dentro do nosso contexto aí de Brasília, e investigações, e Banco Master, e bilhões de desvios. Para a gente ilustrar esse nosso primeiro assunto aí sobre a prisão do Daniel Vocaro, que foi preso nesta quarta-feira, né, suspeito de orquestrar aí essa fraude bilionária através do seu Banco Master, esse escândalo que ameaça abalar aí o poder em pleno ano eleitoral. Nós temos uma matéria produzida pela AFP, Agência France Press, que fala sobre a Polícia Federal que prende Daniel Vocaro em escândalo do Banco Master. Eu vou pedir para a nossa produção colocar para, na sequência, você poder fazer uma análise completa sobre esse primeiro assunto, que hoje tem muita coisa para a gente falar. Por favor, na tela do DN, então, Polícia Federal prende Daniel Vocaro em escândalo do Banco Master. A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira o empresário Daniel Vocaro em sua residência em São Paulo. A detenção foi ordenada pelo Supremo Tribunal Federal. Vocaro, de 42 anos, é suspeito de orquestrar uma fraude bilionária através de seu Banco Master. O banqueiro já tinha sido preso em novembro, quando tentava deixar o país em um jato particular e, posteriormente, foi libertado sob vigilância. A PF informou em um comunicado que foram executados 4 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo e em Minas Gerais. O caso Master começou em novembro com a liquidação por insolvência do banco, que deixou mais de 40 bilhões de reais em dívidas para cerca de 800 mil investidores. Mas acabou se transformando em uma investigação que aponta para vínculos suspeitos entre Vocaro e figuras da política e do judiciário há 7 meses das eleições presidenciais. A ordem de prisão do STF descreve uma organização criminosa com 4 núcleos: fraude financeira, corrupção de funcionários do Banco Central, lavagem de dinheiro e um braço de intimidação que teria monitorado ilegalmente jornalistas, ex-funcionários e autoridades. O STF também determinou o bloqueio de ativos de até 22 bilhões de reais. Muito bem, Vinícius. E aí? Vamos falar sobre esse assunto para abrir essa rodada de debate. O que você tem aí para falar? Bora, Tem Gil. tem tanta coisa. Ô, Gil, a primeira coisa é a pouca vergonha que está tendo em Brasília. Daniel Vocaro foi preso. Muitas pessoas estão falando que ele foi preso em função do depoimento dele na CPMI. Não só isso, tem um grupo de WhatsApp do qual chamava A Turma, que tinha uma pessoa que era um aposentado da Polícia Federal, um agente, que ganhava mais de 1 milhão para poder não só hackear a Polícia Federal, como o FBI e demais forças. Como diz o outro, eu confio muito mais no Vocaro do que na Polícia Federal. Uma vergonha, Gil, uma vergonha. Demonstra toda essa estruturação de poder, ameaça a jornalistas, e como jornalista, que tem o meu registro e você também, estou aqui como comentarista, mas sou jornalista de ideologia, de coração, de profissão. E me sinto envergonhado ao ver
que Lauro Jardim, por ter falado a verdade e ter comunicado uma notícia, ele foi ameaçado com um pseudo-assalto para poder quebrar todos os dentes dele. Nós não estamos falando mais de apenas uma corrupção, nós estamos falando de uma milícia, de algo criminoso, de algo que atenta contra a verdade. Isso dói muito, Júlio. Isso dói porque não envolve apenas um crime financeiro de bilhões, envolve todo o sistema, tanto o judiciário, quanto o Congresso Nacional, quanto o Senado Federal, quanto a Câmara dos Deputados. É vergonhoso. E ao ver o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, dizer que a dosimetria da pena, que é algo que era para tirar as velhinhas que foram ali presas no 8 de janeiro, e bem como Bolsonaro, que tentou dar um golpe e não conseguiu, mas pagou pela pena máxima de um golpe, que é 26 anos. Eu tenho minha conjectura e minha visão particular sobre isso, que não cabe ao caso, mas a ele compete um julgamento muito mais severo, e é um banqueiro que estava roubando bilhões do povo brasileiro, garantia do Fundo Garantidor, que tem dossiês de festinhas de prostituição e garotas de programas internacionais, e ainda tem contratos internacionais que sequer tem uma assinatura da advogada que assinou, que é esposa de um ministro do STF, que eu não vou colocar o nome para não me dar problema, mas tem o nome Barsi, e nada tem a ver com a família Barsi, do senhor Barsi, que construiu de engraxate a bilionário no Brasil. Nada tem a ver com isso. Mas tem o nome Barsi com C e o Barsi com S. É o Barsi bilionário, investidor da Bolsa. Enfim, Vocaro demonstrou toda a fragilidade do poder de Brasília. Não só isso, instrumentalizou uma forma de blindagem. Está sendo preso hoje não só ele, como alguns operadores do Banco Central, juntamente com pessoas da Polícia Federal aposentadas, que falavam que hackeariam não só a Polícia Federal, como a PGR e o FBI. É algo muito alarmante, Gil, muito alarmante, que a profissão repórter se tornou uma profissão de risco. Inclusive, eu quero pedir aí para a Guardiã me dar aí um auxílio de insalubridade, que eu posso ser morto amanhã, porque o Lauro Jardim poderia perder os dentes. Só para ilustrar, o Lauro Jardim, ele é colunista da Globo e da Rádio CBN, um grande profissional que faz essa cobertura em Brasília e em outros estados, e aí ameaçado covardemente de uma forma da qual ele não sabia, então seria mais uma emboscada do que efetivamente, como eles disseram, vamos bater, vamos quebrar os dentes dele, simular um assalto, uma verdadeira emboscada. O pior de tudo, né, Vinícius, é que você tem a participação de outras pessoas concordando e incentivando, porque foi descrita a conversa e as pessoas dão positivo quando falam que vai quebrar os dentes dele, que tem que fazer isso mesmo, tem que bater. Quer dizer, virou uma máfia, mais do que máfia. Uma gincana, Gil. Nós estamos no cangaço de Brasília. Brasília tem a música do São João, João de Santo Cristo, que é muito famosa em Brasília, mas nós estamos vivendo ainda um velho cangaço. E o pior não é isso. Aqui em Brasília, o BRB, que é o Banco de Brasília, que investiu bilhões num fundo perdido do Banco Master, aprovou mais de 6 bilhões de socorro para o BRB do calote do Banco Master. Então é algo que está indigesto, que está muito ruim. O governador de Brasília está respondendo bastante sobre isso. E o pior não é isso, Gil. O pior é aquela coisa, sabe? Acredita que eu sou idiota e está tudo certo? É esse o sentimento do brasiliense. E não só por isso. Hoje, não só com a prisão do Vocaro, teve várias prisões envolvendo diretores e dirigentes do Banco Central, servidores efetivos, dentre eles que faziam um jogo duplo, que falava para o Vocaro como é que ele ia ser fiscalizado, para dizer como que deveria ser o relatório da fiscalização. Algo muito grave. Não apenas isso, o nosso governador Ibanez também está sob investigação aqui em Brasília, contratou o Cacai, que é um grande amigo, uma pessoa muito polida, no entanto, um advogado muito caro para poder advogar no sentido da inocência do nosso governador de Brasília. Não obstante,
temos também diversas coisas que estão acontecendo na CPMI do INSS, aonde o Lulinha, que teve, então, o seu sigilo bancário e fiscal aberto pela CPMI, que foi isso consagrado pelo Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e hoje, recentemente, o ministro Flávio Dino proibiu a abertura do sigilo fiscal de Lulinha. Então, assim, isso tudo mexe no caldeirão, Gil, não só da corrupção, mas também da eleição desse ano, de 2026, aonde que muito está sendo julgado sobre a abertura ou não abertura do sigilo fiscal do Lulinha. Que se você tem nada a temer, se você é uma pessoa honesta, se você está com a razão, qual o problema de ter seu sigilo bancário e fiscal aberto, seja pela Polícia Federal, seja pela CPMI do INSS? É algo que vai ser discutido em Brasília nas próximas semanas, Gil. A importância desse tema é tão grande que eles saíram na mão quando foi decidido na votação sobre essa questão do Lulinha. Vale lembrar também, porque o brasileiro tem mania de esquecer os fatos à medida que o tempo vai passando, e num tempo passado bem recente, o Frei Chico, irmão do Lula, também estava rolado nesse processo do INSS. Aí deram um jeitinho, acabaram com tudo, tiraram ele do processo, sumiram com os documentos e ele está fora do negócio, ainda que com muitas provas. Muito bem, passou o assunto, não se toca mais nisso. Agora, Lulinha, saíram no tapa na relação, na erro de contagem e tudo mais, aquela discussão. De qualquer forma, até a oposição hoje aceitou e disse que depois vai ver o que vai fazer. Será que eles têm esperança que, se isso voltar para o Supremo, morre novamente, assim como morreu lá do Frei Chico? Ô, Gil, o que eu vejo, sendo bem sincero com você, um grande acordão, e isso foi falado pelo presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, não é algo que eu estou supondo. Valdemar deu uma entrevista na qual ele disse que a dosimetria da pena, ou seja, o projeto de lei que poderia inocentar em parte Bolsonaro, diminuir sua pena, ele só seria votado e aprovado caso a questão do Banco Master fosse abafada. Então isso é algo muito, assim, ruim, muito prejudicial à República Brasileira, Gil. Tendo em vista que a gente não está falando de R$1 ou R$2, nós estamos falando de bilhões. E alguém vai ter que pagar essa conta. Obviamente, quem paga essa conta somos nós. É eu, você, é todo mundo. Diga-se de passagem, a questão da tributação dos itens eletrônicos aumentou. Ou seja, já é reflexo dessa cobrança. Não existe almoço grátis. O brasileiro que acredita que o benefício, que a sustentação dele é um almoço grátis, ele é um brasileiro que está fadado ao fracasso. Para que ele seja pago, alguém tem que pagar a conta. No caso, para o Banco Master ter tido este rombo no FGC como teve, alguém tem que pagar a conta. Quem paga a conta somos nós. É o microempresário que está tentando fazer isso, a empresa dar certo. É o empresário que está tentando pegar um empréstimo, que a taxa de alíquota vai aumentar. É o empresário que está investindo e talvez investiu nisso daí e está tomando prejuízo. É uma previdência social de um município, de um estado que toma prejuízo, que não vai ser ressarcido pela FGC. Essa é a situação que nós vivemos hoje no Brasil. E não só isso, Gil. O Daniel Vocaro foi preso, mas ele estava em viagem. O que mais me assusta é um cara que roubou bilhões, está viajando em jato próprio e está viajando. Ele roubou bilhões, cara. Ele não roubou R$1, ele não roubou R$10, ele não roubou um celular. Ele roubou bilhões, ele afetou todo um sistema e todo um PIB brasileiro. E estão tentando abafar o caso. Olha o nível da racionalidade e da loucura que nós estamos vivendo. Isso, Gil, reflete aquele discurso da juíza aposentada que diz que o magistrado que ganha R$46 mil por mês, que é o teto constitucional, não tem dinheiro para comprar um café. E me motiva a fazer uma vaquinha online para dar um café para os juízes de primeira instância. Gil, nós estamos vivendo uma plena vergonha. Ou o sistema público brasileiro conserta, faz um ajuste e tenha uma decência, ou nós estamos vivendo um nível de fracasso eminente que daqui a pouco o Donald Trump
Da mesma forma que invadiu Venezuela, da mesma forma que invadiu Irã, vai invadir o Brasil. É essa a situação que nós estamos vivendo hoje, Gil. Dia aí, é um passado recente, na Lava Jato, isso faz, não guardado as devidas proporções. Lembra do caso da JF Investimentos, da JBS, dos irmãos Wesley e Wesley Batista? Estava em Miami também, o pau comendo aqui, era denúncia para todo lado, eles estavam envolvidos numa teia de conspiração e de corrupção e tudo mais, e também acabaram sendo libertados aí com o fim da Lava Jato, também não deu nada, e a JBS continua aí trabalhando, continua monopólio. Com uma série de questões, né? Monopólio, exatamente. Aliás, eu acho que eles até lavaram dinheiro, porque tudo que tomaram deles teve que ser devolvido, de repente ficou até melhor. Ô, Gil, a questão... Você está entendendo? O crime do colarinho branco no Brasil compensa. Enquanto a corrupção não for levado como uma doença, um câncer no país, da qual persegue-se todo o dinheiro e esse dinheiro se torna do patrimônio público, a corrupção é algo rentável. Volto a falar, as malas de dinheiro de Gedel Vieira Lima, apreendidas em Brasília, numa kitnet no Sudoeste, 53 milhões de reais, se tornaram legalizadas depois da Lava Jato ser anulada. Nós estamos falando de um Banestado que teve problemas quanto à forma que a Procuradoria fez. Nós estamos falando de um Mensalão que teve problemas. Nós estamos falando de um Petrolão. E estamos falando agora de uma investigação do Banco Master, da qual o Vocaro, ele não apenas contratou a esposa do Alexandre de Moraes e comprou o resort do Dias Toffoli. Ele também contratou o ex-ministro da Justiça e ministro do STF. Também contratou o filho dele e etc. Ele está em todas as esferas de poder. Ele está no Centrão, ele está no Senado, ele está na Câmara, ele está inclusive em servidores do próprio Banco Central que o fiscalizasse. Hoje foi deferida uma ordem de Mendonça, ministro do STF, do qual estava na Alemanha palestrando, e deferiu uma ordem de tornozeleira eletrônica para os servidores efetivos do Banco Central, bem como a prisão de Vocaro e da turma. O que é a turma? São servidores aposentados da Polícia Federal que fazia busca, fazia investigações, fazia dossiês de todo mundo da República, seja no FBI, seja na PGR, seja na Polícia Federal, seja onde for. Ou seja, é uma verdadeira milícia, Gil. Nós não estamos lidando mais com bandido que roubava em pirâmide financeira do sistema bancário. Nós estamos lidando com um bandido que perseguia jornalista, que fazia sua profissão, que é informar, que perseguia chefe de cozinha e cozinheira que falava a verdade. Nós estamos lidando com bandidos. Onde isso vai parar, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: estamos num ano eleitoral, estamos num ano onde proteger o Lulinha, que é o filho do Lula, é mais importante do que a República. E, ao meu ver, quem não deve, não teme. Se Lulinha não tem nada de corrupção, nada de... que o pegue, não deveria estar preocupado com a quebra de sigilo bancário e fiscal dele. O que você acha, Gildes, sobre isso? Eu acho que nós estamos numa falência do Código Penal tão grande que hoje o Senado, um pouquinho antes do seu quadro, eu chamei esse VT, está votando aí uma reforma por causa do crime de venda ilegal de animal a fraudes bancárias financeiras. Olha a proporção, quer dizer, a coisa está tão desandada que você tem que falar, olha, vender papagaio é crime e roubar bilhões dos contribuintes através de fraude bancária também é crime, entendeu? Então você vê como o nosso Código Penal está ruim, né? Até então roubar celular também não era um crime tão, né? E cabos também não. Então está uma bagunça. O nosso Código Penal está tão desorganizado que eu estou falando, tem que votar sobre vender papagaio e roubar trilhões de reais da população. Nós estamos mesmo bem enrolado, viu, Vinícius, para falar o português correto. Bom, para terminar, nós temos aí mais decisões, mais coisas, as notícias, está dando muito impacto institucional tudo isso, né? Só para a gente fazer um resumo total agora com as considerações finais, tá difícil. Tem governo, os aliados estão brigando, está todo mundo brigando e ninguém está entrando em conclusão, que parece que não interessa
para ninguém concluir esse negócio. Eu acho que é isso. Ô Gil, eu tenho um ditado velho, mas é um ditado muito atual. Aos amigos tudo, aos inimigos nada. Foi deferida a quebra de sigilo bancário e fiscal do Lulinha. No entanto, uma pessoa que estava ligada a ele solicitou ao Flávio Dino para que não fizesse a quebra de sigilo dela. Logo, o Flávio Dino estendeu isso. Ou o STF tem uma regulamentação, seja ela para o Conselho de Ética, seja ela para um regimento interno efetivo, ou o Congresso levanta a bunda da cadeira e faça isso. Pois, se não o fizer, o Congresso está permitindo o STF não apenas legislar, mas executar e decidir o que o Congresso determina. Olha o absurdo, uma CPMI, se foi certo ou se foi errada a votação, considerou uma quebra de sigilo fiscal. Não apenas isso, o presidente do Senado e do Congresso Nacional entendeu que isso foi válido. Veio apenas um ministro em uma decisão monocrática e disse que isso não tem efeito. Pode se descartar. Logo, ou o Congresso se posiciona, Gil, ou nós estamos no total estado de jurisdição STF. Quem manda no Brasil é o STF, se chama Alexandre de Moraes, se chama o próprio Dias Toffoli com o resort, se chama, com todo o respeito, ao ministro Flávio Dino com sua concepção e os demais ministros. E aí, Gil, nós não estamos mais falando de divisão de poderes. Nós estamos falando de poderes unipessoais e circunstâncias e ações que sabes como começa, jamais sabes como termina. E é algo muito prejudicial a uma república e a uma democracia. Essa é a minha frase final. Fica com você agora. Olha, isso me faz lembrar que acho que estão ressuscitando aí um Tenório Cavalcante, que atuava lá na Baixada Fluminense como deputado, lembra? Que ele resolvia a questão na bala, com uma metralhadora embaixo da capa. Eu estou vendo que daqui a pouco vai aparecer um Tenório Cavalcante. Bom, se o tiro for certeiro, mas vai criar uma bagulho. Infelizmente, isso aí, olha, aconteceu no meado dos anos, acho que 70, 80, 60, não sei. Mas era terrível. A história é cíclica. Então, ela está se repetindo, agora ele não usa metralhadora. Eles usam uma canetinha dessa aqui, ó, que tem um poder mortal tão igual quanto aquela metralhadora. Bom, eu acho que vale ressaltar aqui que nós vamos continuar acompanhando os desdobramentos. Se for o caso, amanhã você volta, Vinícius, com mais situações, porque nós vamos ter um desenrolar depois da prisão dele, de tudo que está sendo dito, vamos se entender, e amanhã você volta e fala mais um pouco sobre essa questão. Tá bom, Vinícius? Ô Gil, só para constar, o Sicaro, que era o agente de Polícia Federal aposentado, segundo eu vi agora na imprensa, né, e nós apuramos também, ele ameaçou a cometer suicídio devido ao escândalo, porque Daniel Vocaro investia mais de R$1 milhão para poder hackear o FBI, a PGR e a Polícia Federal. É vergonhoso. Nós estamos numa situação onde um banqueiro corrupto tem mais poder do que nossa própria jurisdição, que é a STF, Poder Legislativo e Executivo. Vergonhoso, Gil. Virar essa página, se Deus quiser. Vinícius, muito obrigado. Amanhã você volta aqui comigo para mais comentários, tá bom? Já está escalado. Abraço.